Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula de estatística aplicada. Hoje iremos falar sobre gráficos de atributos. Bom, fazendo uma comparação do gráfico que nós tínhamos feito até agora, que é o gráfico X, era o gráfico utilizado para fazer o controle das médias na carta de CEP. Agora nós vamos fazer o gráfico para controle de atributos. São dois tipos de controles de atributos que nós iremos fazer. O primeiro é o gráfico P e posteriormente o gráfico C. O gráfico P ele é um gráfico que faz o controle do número de peças não conformes produzidas. E o gráfico C é o controle de defeitos em uma única peça. Esse gráfico P, esse controle de número de peças não conformes, pode ser dados tanto em índices, em percentuais, ou até mesmo poderia ser feito através do valor absoluto dele. Nós vamos trabalhar com valores percentuais. Onde que nós vamos utilizar esse gráfico P? Poderia usar em diversas situações, tá? Sempre que eu for controlar atributos, normalmente número de peças não conformes. Como exemplo aqui, eu estou citando uma fábrica, uma indústria de roupas, que está verificando a quantidade de peças não conformes que foi produzida em determinado dia, em determinado período, tá ok? Anteriormente, nós vimos que o gráfico a carta de CEP, ela trabalha com limite médio, limite superior de controle e limite inferior de controle. O gráfico P continua do mesmo jeito. A diferença é como a gente vai calcular essas médias. Então, aqui eu apresento para vocês as fórmulas que nós iremos utilizar. O P, que seria a média, o total de peças defeituosas pelo total de peças da amostragem. Depois, nós iremos calcular o limite superior de controle, que vai ser dado pelo P mais 3 sigmas, como a gente já viu anteriormente. Sempre nós teremos a média mais 3 desvio padrão para o limite superior e a média menos 3 desvio padrão para o limite inferior. Aqui, o desvio padrão será dado por essa fórmula aqui, raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N, onde N é dado pelo número de elementos da amostra. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Então eu coloco, o setor de pintura de uma fábrica de bicicleta retirou 20 amostras com 20 quadros de bicicletas. Ele verificou que ao todo 15 quadros apresentam defeitos da pintura. Estabelecer o gráfico para o controle da fração defeituosa P. Bom, o primeiro passo então é entender essa tabela aqui. Então, nessa tabela aqui, nós iremos sempre, primeiro, calcular a fração defeituosa. O que é a fração defeituosa? Se eu tenho uma peça com defeito e forem examinadas 20 peças, que é o tamanho da amostra, vou fazer 1 dividido por 20 para chegar no meio. E assim sucessivamente. 1 por 20, 0,5, 0 por 20, 2 dividido por 20. Então, aqui embaixo nós teremos daí a fração defeituosa, certo? Em decimal, ok? Então, primeira coisa é determinar essa fração aqui. Agora nós vamos calcular o P. O P é o total de peças defeituosas. Então, como mostra no enunciado, se nós somarmos todos os defeitos aqui, os 20 defeitos, os defeitos encontrados nas 20 amostras, deu um total de 20 defeitos. E o total de peças da amostras foram 20 quadros, e 20 amostras, ou seja, cada amostra possuía 20 quadros. Então, por isso, o 400, tá? Esse 400 aqui, ele sai então das 20 amostras e os 20 quadros. Então, 20 amostras vezes 20 quadros, cada amostra, 400. Então, 15 dividido por 400. Então, vou tendo uma média, 0,0375 de defeitos. Agora, a gente vai calcular o desvio padrão. Tendo já o P, a gente substitui o P nessa fórmula. Esse 20 é o tamanho da amostra, não é 400, mas agora é o número de quadros por amostra, no caso 20. Então, nós chegamos ao primeiro resultado aqui do desvio padrão. Daí o limite superior de controle, P, o mesmo P já calculado anteriormente, mais 3 vezes o desvio padrão.
a média, que a gente já encontrou, e no limite inferior aqui vai acontecer o seguinte, o valor de P menos 3 vezes o desvio padrão, que deu negativo. Como não tem como ter uma porcentagem de peças com defeito negativo, nós vamos considerar o limite inferior como sendo zero. Feito isso, nós vamos construir o gráfico, muito parecido com o que a gente já tem feito, né? Então, aqui, essa linha azul, a linha azulzinha mais clara aqui, é o nosso limite médio, né? Depois, nossa linha vermelha lá em cima, nosso limite superior de controle, né? E aqui, como o nosso limite inferior deu zero, né? Reparem, né, que nenhum valor vai ficar abaixo da linha laranja. Se nós fôssemos fazer com valores negativos, nós iríamos encontrar essas outras linhas aqui, de limite inferior de controle, né? E o limite inferior de controle como a linha verde. Mas como não tem como ter nenhum valor abaixo de zero, o gráfico não vai passar dessa linha aqui, da linha laranja, tá? Mas aqui eu fiz questão de colocar para a gente poder dividir o nosso gráfico nas regiões A, B, C, para poder fazer a avaliação dele, certo? Essas linhas acima da linha azul, né, seria um desvio padrão, 2 desvio padrão, 3 desvio padrão, certo? Então aqui nós estamos colocando, né, para cada linha, né, para cada ponto aqui, né, que a gente encontra, um desvio padrão acima da nossa média. E para baixo, um desvio padrão abaixo de cada média. E daí nós apresentamos o gráfico, a fração defeituosa, né? Então, 0,5 e assim por diante. A análise desse gráfico é feita igualzinho foi feito já anteriormente. Bom, agora eu estou propondo para vocês mais 2 exercícios para vocês fazerem, né? Vamos ver o que acontece. Ok? Pessoal, boa sorte, tentem fazer. Depois vocês vão encontrar a correção também no portal. Bons estudos!